Fala, minha gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de feedbacks do Pintura Relâmpago Digital. Vamos começar com a Thaís. E aí, Thaís? Deixa eu já montar uma camada nova aqui para poder fazer a... Peraí, certo. E aí, Thaís, tudo bom? Poxa, ficou bem bonito, Thaís. Bem bonito. Um bom uso do contraste. Quer ver, ó? Tira a saturação. Ó, se você reparar ainda, de uma certa forma, o valor local da pele dele era mais alto, né? A pele dele, por mais que esteja na sombra, é um pouco mais clara, mas eu entendo porque o amarelo é tão brilhante que quando a gente usa como cor, ele faz o tom parecer mais alto. Então eu acho que quando eu tiro a cor fica escuro, mas quando volta a cor, o amarelo faz o brilho acender a pele dele. Me parece que tá um pouco drástica essa passagem. Tá vendo? Eu tô vendo o airbrush que você jogou aqui, ó. Ó. Eu sei que tem uma bochechinha ali, eu sei o que você fez no verão passado, não tô brincando. Eu entendo o que você fez, mas mesmo assim, se você observar em alguns pontos da sombra na pele dele, eu vejo a borda do escuro e do claro, e nesse tipo de pintura seria legal que fosse uma mescla muito sutil. Tá? Então eu vou mexer um pouco nisso. Mas assim, os principais problemas que essa pintura, que esse estudo cria, você conseguiu escapar dele. Talvez, né, assim, o que eu senti mais falta foi exatamente a progressão do amarelo para o branco. Lembra que a gente fez um estudo? Eu não sei se todo mundo fez, eu me perco porque são muitos alunos hoje em dia, mas eu passei a ideia de fazer também branco e amarelo apenas, o amarelo sendo a chave baixa. Pelo menos fazendo a bolinha no cilindro no cubo, se parecer que é muito desgastante fazer um retrato de amarelo e branco ou uma referência mais complexa. Tô ligado que é foda. Mas ao mesmo tempo, é onde a gente desenvolve algumas questões sutis. Então, vou focar nessas duas coisas. Primeiro, numa transição mais suave, ó, vou pegar esse tom que você usou e ó, vou só dar uma borrifada dele. Aqui, ó. Pegou muito na sombra. Tá vendo? Às vezes é só uma clicada assim, ó. Daí beleza, eu detonei as sardinhas dele, né? Mas não dá pra ter tudo na vida. Daí teria que fazer de novo as sardas ali. Por isso que a textura é sempre a última coisa, né? Mas tá vendo, ó? Eu acho que esses pontos estavam um pouco salientes. E daí a outra coisa é avançar com o amarelo pro branco, né? Fazer essa transição, porque ó, tem um ponto, eu uso muito a palavra vibrar, né? Eu falo assim, ó, não está vibrante o suficiente, pode vibrar mais, a luz pode estar mais vibrante. Eu acho que é uma palavra que, se a gente tiver em mente o que vibrar pode significar para a pintura, vira um lembrete, né? Essas palavras são lembretes, na verdade. Então, o que é vibrar? É que através do valor tonal, principalmente da chave alta, do contraste entre a chave alta e a chave baixa, a gente consegue fazer a pintura vibrar. E quando ela vibra,
ela ganha uma capacidade de chamar a atenção de um jeito que eu creio que é um dos objetivos da gente quando estuda pintura. É que o trabalho chame e prenda a atenção. São dois objetivos que a técnica nos dá, que uma boa técnica de pintura, usando todos esses aspectos que a gente comenta, da composição, do valor tonal, da luz e sombra, paleta de cor, silhueta, chamar a atenção é uma coisa, mas prender a atenção é outra. Porque chamar a atenção, sabe quando você... Isso acontece muito, eu tento estar muito... ficar atento com a minha reação diante de uma imagem. Quando eu pego um livro para folhear, ou um site de imagens, ou mesmo o Instagram da vida, o feed do Instagram ali, o que acontece? Você rola por diversas imagens até que uma faz com que você pare. Vocês já repararam nisso? Por exemplo, eu não vejo graça em foto de comida. Então, quando tem uma foto de comida, pode ser a luz que for, dificilmente eu vou parar para ver. O meu cérebro já está treinado para ignorar, porque ou vai ser uma propaganda ou vai ser um prato de comida de alguém que não me interessa saber o que as pessoas estão comendo. Então, o meu cérebro já criou um catálogo e disse, mano, foto de comida, o meu dedão só pluf, joga para cima. Nunca vou parar. Selfie também. A não ser que seja uma sacada, uma ideia, alguma coisa engraçada, mas no geral, quando é uma foto da cara da própria pessoa, a minha tendência do meu dedão é só jogar para cima e ignorar. Agora, mesmo arte, pintura, desenho, que é uma coisa que eu tenho interesse genuíno, eu também ignoro a maioria do que está no meu feed. Meu dedão tá indo só para cima, eu não fico pensando muito, eu vou indo. Só que às vezes eu paro e às vezes eu aumento a imagem. E isso quando eu folheava um livro ou uma revista, na época que existia mídia impressa, não sei se vocês eram nascidos ainda, quando as pessoas compravam revistas, livros, jornais, era semelhante. Você folheava e alguma imagem fazia você parar. Às vezes quando estava folheando uma revista, podia ser uma ilustração, podia ser uma foto de abertura de uma matéria, às vezes podia ser até uma propaganda. Geralmente a propaganda chama atenção, mas não prende. Porque assim que eu percebo que eu parei para prestar atenção na propaganda, muito provavelmente essa propaganda eu não gosto de nenhuma propaganda, eu não lembro de gostar de nenhuma propaganda, de nenhum anúncio e achar bonito e falar, uau, olha esse anúncio, sabe? Eu preferia viver num mundo que não existem propagandas. Eu acho que eu ia ser, como é que eu posso dizer? O tanto de vantagem que tem parece que não vale a desvantagem que tem em viver num mundo cheio de propaganda e publicidade por todo lado. Então acho que se fosse para perder a publicidade do mundo, eu acredito que as vantagens iam cobrir as desvantagens. Mas de qualquer maneira, estou dizendo porque é a minha experiência. Eu estou rodando no feed do Instagram, eu estava folheando uma revista, na hora que eu vi uma propaganda, quase sempre eu vou ignorar, e se ela para a minha atenção, é por 1 milésimo de segundo e eu vou embora. Raramente, para não dizer nunca, eu paro de verdade e fico olhando uma propaganda e vou admirar ou analisar uma imagem, uma fonte que usaram numa propaganda. E também em fotos ou coisas muito pessoais. E também em arte. Então o que isso quer dizer? Que eu sou a pessoa mais chata do mundo? Não sei, talvez eu seja uma pessoa meio chata. Mas o que quer dizer é que eu tô mais interessado de verdade, eu quando eu tô na internet eu me uso de experiência, eu faço experimentos comigo mesmo. Eu tô interessado em saber o que o meu cérebro capta e para por livre e espontânea vontade, sem que eu dê um comando assim, isso aqui, porque ele faz isso, ele tá procurando algo. O meu cérebro tá o tempo todo procurando algo quando eu tô na internet. E geralmente o que eu quero? Eu quero ser surpreendido, eu quero aprender alguma coisa, eu quero ficar feliz. Vendo algo que eu admiro, que daí talvez me ensine algo. Então, se eu admiro, já tem algo para eu aprender ali, sabe? É um ciclo vicioso. Resumindo,
algumas imagens têm o que precisa para eu parar e ficar olhando. Às vezes a minha conclusão é que eu não gosto daquela imagem. Mas até que eu chegue à conclusão que eu não gosto, eu parei para ver e eu fiquei vendo. Então, 2 objetivos que o nosso trabalho tem que ter no mundo: chamar a atenção e manter a atenção. Daí quando você chamou a atenção e quando você manteve a atenção da pessoa, surge a possibilidade de passar uma mensagem através do seu trabalho para o observador do seu trabalho. E aí que é a nossa função como artista no mundo: passar essa mensagem. Se você está fazendo uma ilustra para um freela, a mensagem vai ser o que o seu cliente queria passar. Sei lá, coma no Burger King, ou beba Coca-Cola, ou estude inglês em tal escola. Dependendo do trabalho que você fizer, de novo, se for para publicidade, é para vender alguma coisa para alguém. Daí você pode estar lá usando seu trabalho, seu conhecimento, sua habilidade, sua noção de luz e som, de valor tonal. Tudo isso vai estar sendo usado para quê? 2 coisas. Que é o que o seu cliente... Vão te pagar para isso, vão me pagar para isso também. Para que eu chame a atenção das pessoas, para que eu prenda a atenção das pessoas com o meu trabalho. Só que o meu trabalho não grita, não se move. Então como é que eu faço para chamar a atenção das pessoas? O contraste e as cores e as formas. A silhueta, daí o valor tonal, que vai fazer com que a silhueta vibre. Por isso, de novo, que eu falo, um trabalho vibrante. Vibrante no sentido literal mesmo. A superfície vibra por conta do contraste que você planejou ali. Como se fossem os acordes de uma música. As notas que você escolhe também, elas têm um tipo de contraste. E é por isso que tem músicas que a gente consegue ouvir, que chama a atenção e agrada e prende a atenção. E tem músicas que chamam a atenção e depois dá vontade de jogar de desligar o som. Você fala... O que é isso? Nossa, que horror! E desliga. Isso eu não tô falando que existe música boa ou música ruim, tá? Tô falando da capacidade de chamar atenção e prender atenção. Eu não tô entrando no coisa de que é bom ou ruim. Porque até vai ter... Vão haver diferenças culturais, né? Que vão fazer com que você fique olhando para um desenho específico. Mas de qualquer maneira, quando a gente está fazendo os estudos, a gente não está fazendo um trabalho, mas a gente está treinando as ferramentas para quando for fazer um trabalho poder ser bem sucedido no que a gente está buscando ali de resultado. Então eu acredito que vocês tinham que ter em mente que essas 2 funções de um desenho e de uma pintura são muito importantes, tanto para os nossos projetos pessoais, que, por exemplo, você está querendo criar uma base de fã para o seu trabalho através do Instagram, do qualquer, sei lá, YouTube, ou não sei, qualquer plataforma que vocês decidiram investir aí, que usa imagens. Então é importante que seus trabalhos chamem atenção, porque a tendência é que eles sejam ignorados até que as pessoas parem para olhar para eles. E existem muitas formas de chamar atenção. Como eu já disse, acho que em algum vídeo aqui, fanart é um jeito. Sei lá, tem gente que adora Batman. Daí se eles veem o Batman, eles param para olhar porque é o Batman. Daí corre aquele risco que eu falei, você ficar, às vezes, chamar atenção pelo personagem e não pelo seu trabalho, e daí as pessoas só vão olhar quando você estiver desenhando um personagem famoso, e quando você fizer um desenho que é seu, às vezes ele vai ser ignorado porque as pessoas estavam lá mesmo pelo personagem, né? É sempre um risco quando você desenha muito personagens famosos, é você ganhar visibilidade pela fama dos personagens que já existem. Que, como eu falei, não é que é errado nem ruim fazer isso. O problema, eu acho, é fazer só isso e depois se tentar converter para uma outra coisa, né? Para uma coisa mais autoral e não conseguir, daí ficar chateado ou chateada, porque as pessoas só gostavam quando vocês desenhavam o Batman, a Mulher Maravilha, ou o personagem da Disney, ou não sei. Daí fanart do gosto. Mas, de novo, eu prefiro que a gente converse aqui sobre os aspectos
que não estão relacionados ao tema, mas sim à leitura da imagem. O que faz uma imagem ser mais atraente? E daí eu tenho para mim que essa combinação da forma, da silhueta da forma do fundo, das silhuetas todas, né, do design, então, mas a forma das coisas, o contraste, tanto o contraste entre as formas, né, entre o geométrico e o orgânico e tudo mais, o contraste entre a luz e sombra, porque quando a vibração de claro e escuro é muito bem trabalhada, os pontos médios, altos e baixos, justapondo ali um com o outro e criando esse padrão vibratório, a imagem tem mais chance de fazer com que a pessoa olhe. Tá? Daí, se ela olhou e a forma é legal, a paleta de cor é legal, a ideia começa a aparecer por entre o contraste da imagem, e a pessoa falou, não, olha, é um cara, é um paranormal, um personagem paranormal, olha aquele, não sei o que, olha, não sei, aqui no caso é uma releitura de um frame, mas se a gente pensar num desenho autoral, né, o que pode chamar atenção, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que ter em mente que existe esse objetivo. Eu volto a perguntar para vocês, o que é pintura para vocês? O que é a função, qual a função da pintura para vocês? Essas perguntas têm que ter uma resposta. E é uma resposta que eu falei, vocês não precisam nem me dizer a resposta. Porque ela é mais importante vocês saberem o que é para vocês do que eu saber. Porque eu já sei o que é para mim. E por que é importante? Porque daí vocês vão saber para onde ir com o seu trabalho. A pintura pode atender diversas necessidades. Você pode fazer portfólio de pintura para galeria, sei lá. Um portfólio ou retrato mais clássico e tentar vender commission de retrato de pessoas, de casais, ou de alguém que você admira. Retrato de pet, sei lá, eu vi um cara uma vez que fazia retrato de pet e ficava legal. Então, não importa, o que você vai fazer é o que você quer fazer. Agora, a técnica, ela pode ajudar independente do que você for fazer. Então, Thaís, tá muito bonito, viu, Thaís? Se eu não falei o suficiente, eu vou falar de novo. Tá muito bonito. Ó, dá vontade de deitar no ombro, encostar minha cabeça no ombro dele aqui e dormir. De tão fofinho que tá esse cantinho aqui, ó. A atmosfera tá agradável. O tratamento aqui, sabe, as luzinhas que tem no nariz dele e no lábio dele, não tá parecendo marca de leite, bigodinho de leite. Tá até melhor do que na referência, pra falar a verdade. Então, gosto bastante. A única coisa mesmo que eu tava sentindo falta era suavizar um pouco aquelas sombras e uns pontos a mais de contraste aqui, ó. Para que vibrasse mais a imagem, ó. Não vibra mais? Tá vendo? A chance dessa imagem ser percebida e a chance dessa imagem ser percebida às vezes parece pouco, mas esse tiquinho de plim do branco ali faz com que tudo seja visto de forma diferente. E essa distância que eu andei entre o amarelo e o branco, você viu como é curta? Não tem muito de onde ir. Quando você chegou no amarelo, para chegar no branco é um passinho. Só que dá para desenvolver bem isso. Por isso que eu ainda aconselho que estude, nem que seja na bolinha, no cilindro, a transição do amarelo para o branco. Quando a gente chegar, agora a gente já está em cores análogas, não chegamos ainda no amarelo, mas uma hora a gente vai chegar. Daí, quando a gente vier transformando uma cor para fazer uma luz colorida, que passa por 2 matizes às vezes, esse conhecimento de fazer do amarelo para o branco vai se tornar cada vez mais útil. Tá? Mas eu diria que é isso, Thaís. Está muito legal mesmo. Fico aí no aguardo dos próximos estudos e dúvidas que tiverem também, manda ver, tá bom?
Muito bacana. Vou salvar aqui, ó. Salva aí a Thaís. Salva. Aqui. Muito obrigado, computador. Rafael, calma aí. Eu acho que eu vou pegar o Henrico primeiro. Tá, tem 3 do Henrique e 2 do Rafael. Tá. Porque o Henrique fez umas perguntas e o Rafael também. E eu vou... Às vezes eu faço isso. Eu vou ler um pouco aqui as perguntas. Porque eu já respondi, tá vendo? Olha que legal. Eu já respondi todas aqui no e-mail. Quando eu vou pegar as referências, eu tento responder na medida do possível, mas algumas coisas eu deixo pra falar no vídeo. Então, só para quebrar aqui. Tá. Consegui produzir. Foi uma tentativa 3 vezes, dessa vez anciã. Tá, eu entendo. Às vezes o monitor tal. Eu vejo, mas também é a mesma questão aqui, né? É a distância entre o cian e o branco. É o finalzinho do efeito da luz. A diferença entre os tons era muito próxima, e a pintura era em chave baixa, daí você teve que substituir a chave baixa por uma chave média alta, eu entendo. Mas é isso, cara, obteve sucesso. Falar que o problema aqui maior tá no desenho do rosto dela. Os olhos ficaram muito juntos, né? O queixo, eu vou dar uma mexidinha depois, mas o contraste tá super bonito. Você conseguiu fazer uma versão de cian puro aí que ficou lindo. Da aula 4. Gostei muito do 3D dessa, cara. Gostei muito do olhar dela. Os dentes podiam ter mais... serem maiores e mais assustadores até. Tá vendo? Aqui na original, o dente é uma placa maior. Então, e o queixo podia ser menor. Tá vendo? Esse contraste podia haver. Mas assim, isso é eu sendo chato, né? Sou eu sendo chato. Com coisinhas de detalhe de desenho. Mas no geral, tá lindo esse contraste que você conseguiu. Trabalhou bem o amarelo com preto. É uma paleta de cor que as pessoas às vezes têm um nojinho de mexer com ela. Você conseguiu... Só faltou deixar o amarelo aparecer. Vou falar isso aí lá. E é interessante ver, né? Você vê que eu fiz um do Ferigato, do Gremlin, e era quase uma paleta de verde. E essa aqui o verde praticamente não surgiu, ele foi pro marrom. As mesmas pessoas usando as mesmas paletas, ainda assim chegam a resultados muito diferentes. Luto com o fundo, com a roupa, tentei, não consegui. Achou esses modelos 3D mais difícil. Cara, vai de cada um mesmo. Eu acho que você se deu mal bem aqui, nesse. E eu acho que foi mais... aqui o volume ficou pior. Dos 3, eu acho que o que eu mais vou mexer e comentar é esse. E... Foi aqui que você concordou comigo? Aqui, concordo totalmente com você disse que o cian é o mais agradável e pacífico de trabalhar. Essa é a opinião geral da nação? Podem depois comentar ou aqui no vídeo, nos comentários, ou no grupo do Zap lá, ou me manda um e-mail. Mas eu acho interessante saber. Eu considero o cian a mais agradável e tranquila de trabalhar, depois o magenta e depois o amarelo. Em dificuldade de me acertar com as cores. Algumas das dúvidas gerais. Eu sempre devo distribuir a escala de valor tonal inteira em uma pintura, mesmo que ela esteja numa chave muito alta ou baixa. A princípio sim, para que você construa aos poucos, tá? Quando vocês tiverem mais quilometragem, naturalmente vocês vão avançar um pouco mais rápido no processo e pular um pouquinho algumas coisas muito degrau por degrau. Eu admito. É natural, na verdade. Tudo que você começa a aprender e depois, né, uma língua mesmo, vai aprender inglês, francês, sei lá. Sempre vai ter essa curva. No começo você tem que seguir muitas regras porque você não sabe ainda direito, mas depois com a prática exaustiva, com a experiência, você sabe melhor o que você quer dizer com a pintura e você vai chegar melhor. Então mantenha um pouco mais didático, mesmo que pareça mais chato o processo. E uma hora o seu cérebro vai
te dizer com confiança quando você tiver mais quilometragem aonde você pode pular, né? É aquela velha história do aprenda uma regra para depois poder quebrar a regra, né? Não quebrar a regra antes de ter aprendido, mas daí eu já ia estar falando que isso aqui é uma regra, eu não gosto de regra, eu gosto dos princípios, então aprenda um princípio antes de poder ignorá-lo. Não cheguei até o último tom mais claro e sinto que ficaria muito estourado se eu tivesse chegado. Então, eu quero mexer nessa por causa disso mesmo. Sabe o que eu acho que rolou, cara? É que eu acho que você deixou a chave baixa muito presente e daí fez com que você não quisesse chegar no tom mais claro, porque na referência eu sinto que ele chega nos brancos, no topo da luz. Então, eu acho que o que rolou aqui foi isso. Vou chegar lá. Veja, separa as... então eu bloco, né, as partes mais claras. Muitas vezes eu acabo perdendo isso. Normal também, porque eu já sei, como eu falei, já tenho experiência. Eu vou blocando e conduzindo melhor o processo. Mas quando eu começava eu também me perdia e eu achava que eu tinha blocado e quando eu via estava tudo no mesmo tom de novo. Daí foi o que eu falei no e-mail. Vale para todos vocês. Deem a volta e façam novamente a parte que você perdeu. Você percebeu que você perdeu o tom mais claro? Pega o tom mais claro quando você estiver subindo a escada. Lembra que a gente desce escurecendo, sobe clareando. Desce escurecendo, sobe clareando. Você pode fazer vários rounds. Então você percebeu que você virou um cinzaiada lá, que ficou tudo chave média? Beleza, então acaba de descer para chegar no tom mais escuro e sobe clareando e recupera o ponto que você perdeu. Não tem problema. Digital é uma maravilha por causa disso. Precisa ver na aula de guache. Quando a pessoa escurece tudo e ela não consegue controlar o branco do guache ainda, ela fica tentando clarear e não sobe. Então no digital é bem possível, é bem tranquilo. Vai que vai, não tenha medo. Perdeu, pinta de novo a parte que perdeu. Pintar várias vezes a mesma coisa é muito bom, inclusive, para aprender. Então a repetição também é nossa amiga, não tem porquê sofrer. Isso que você falou aqui que eu acho interessante. Ó. Que te intriga, que a gente deve corrigir algo que está errado. Até na minha resposta eu falei, eu não considero errado, porque eu não considero errado. Eu acho que eu já falei isso na paleta de cor lá, eu acabei falando disso, mas eu vou falar de novo. A foto não está errada, porque a foto não tem nenhuma obrigação de funcionar como pintura. Foto é a foto, ela está na linguagem dela. Quando a gente quer pintar olhando uma foto, que não é necessariamente a mesma coisa, né? Daí você pinta só o que você está vendo na foto porque estava na foto, não vai ficar uma pintura boa só porque você pintou o que estava na foto, certo? Pode ser que às vezes 90% do que a foto te dá funciona na pintura, mas aqueles 10% que não funciona, se você colocar lá sem saber, vai estragar o resto. Então tem mãos, silhuetas, poses que são esquisitas se você só desenhar do jeito que tá, que requer que transforme. A minha melhor analogia para isso, de novo, se eu já não usei, vou usar mais uma vez, não sei, é traduzir um texto do espanhol para o português ou do português para o espanhol. A foto e a pintura são o português e o espanhol. A língua portuguesa e a língua espanhola. Para gente que fala português como nossa primeira língua, como língua mãe, a gente ouve espanhol pela primeira vez e a gente sente que é parecido. Dependendo do sotaque, né, do país que vocês pegarem para ouvir o espanhol, vai ser pior ou melhor, porque tem muitos países que falam espanhol e tem muitas formas de pronunciar que algumas são mais amigáveis para os nossos ouvidos. Eu acho até que o espanhol da Espanha, daí também a Espanha tem um monte de forma de falar espanhol diferente, mas às vezes me parece um pouco mais claro do que o espanhol da Argentina, sei lá. Eu tive uns amigos mexicanos e eu tive uma namorada colombiana que não falava português por um tempo. E daí eu aprendi a entender e a falar
tanto com os colombianos quanto com os mexicanos. Daí pra mim era muito de boa, eu sabia as gírias, as pronúncias. Mas daí quando chegava alguém de Espanha, sei lá, do Uruguai ou da Argentina, eu tinha mais dificuldade. E de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que naturalmente a gente saca algumas coisas do espanhol só porque a gente sabe português e aprendeu português desde pequeno. Mas isso não quer dizer que se a gente pegar então sem saber, falar, vou traduzir então isso aqui pro português. Daí você ouve uma frase em espanhol, você pega todas as palavras que soam como alguma coisa em português e traduz literalmente pro português aquilo. Vocês acham que vai funcionar? Que você vai ter um texto traduzido do espanhol pro português, se você for colocando tudo que está escrito ali que soa como português, se você for traduzindo literalmente? Eu acho que talvez alguma coisa vai funcionar e muito não vai. E eu vejo uma semelhança muito grande entre esse exemplo que eu dei e pintar de uma foto. A foto é uma linguagem que se assemelha muito com a pintura. Então, parece quase natural que se a gente... E assim, eu vejo muita gente, até artista profissional, que não percebe, às vezes. Daí você vê que a pessoa usou uma referência fotográfica, às vezes, num trabalho. Porque você olha e fala, mano, essa mão tá esquisita. Daí você fala, nossa, a pessoa acho que copiou da foto. Ao invés dela olhar, entender e falar, não, isso aqui não funciona, eu preciso desenhar mesmo. Só que daí que tá, né? Muitas das fraquezas dos artistas que trabalham com foto aparecem nessa hora. Tem muitos quadrinistas que trabalham com foto pra caramba. Eu lembro um cara famoso que fez os Vingadores Ultimate. Ele era muito famoso quando lançou e hoje eu não faço ideia, não lembro mais o nome dele. Vamos olhar aqui. Só por... Avengers Ultimate Artist. Tá. E aí? Mark Miller? Não, cara, não é você que eu tô procurando. Não, mas aqui é do universo Marvel. Desculpa aí, gente. Não é o Carlos Pacheco que eu gostava. Calma aí. Será que faz tanto tempo assim que eu já não... Nem esse cara... Eu imagino que alguns de vocês estão com o nome do... Estão gritando o nome do cara aí. Falando, é o fulano. Penciler, não Arts. Tá, ok, vai cair minha internet agora? Endgame não. Vou descobrir. Mas esse artista em particular, eu me lembro porque eu era estagiário na fábrica de quadrinhos. Pronto, agora minha internet vai zoar também. Conecta. Esse cara... Eu vejo um monte de nomes aqui, eu não vejo o nome do desenhista. Esse cara... Agora é quase uma questão de honra, mas não vai aparecer mesmo. Será que é esse brother aqui? Não. Avengers, mano. Por que tá vindo a galera da DC?
Qual que é? Eu achava que ia ser super fácil. Ah, aqui. Esse desenhista. Qual que é o nome dele? Beleza, ninguém vai falar. Nunca a gente vai descobrir. Esse desenhista Bryan Hitch. Pronto. Bryan Hitch. Ele era muito famoso na época que saiu esse quadrinho, gente. Hoje eu não lembrava o nome dele, mas quando saiu esse quadrinho, ele tinha ficado muito famoso. E o que chamava a atenção demais que a gente comentava? Porque era nítido que ele usava foto para referência de muita coisa. Tinha hora que faltava foto na correria, não nesses quadros bonitão aqui que o cara gastava mesmo, né, para fazer, ó. Mas nos quadros de diálogo, aquelas coisas. Que, rapaz, o desenho dele ficava uma tortura. Não uma tortura de sentir como você está sendo torturado. Mas de ficar tudo fora do lugar mesmo, ficar esquisitão. Tipo uns rostos fora do lugar, uns olho torto, assim. E, cara, não tô falando que ele desenha mal. Porque eu tô ligado que é uma treta. O ritmo que eles têm que desenhar. Não é que o cara tem lá o tempo que ele quiser pra ficar bom pra caramba. Mas é um dos problemas, às vezes, de trabalhar muito com foto, e daí quando falta foto você ficar com o trabalho inferior. E contrasta, né? Então, o ideal é sempre adaptar e perceber e melhorar no sentido pictórico, no sentido plástico da foto. Quando usar o pincel macio ou duro, vocês têm que ir testando e ver o que vai ficar mais legal. Porque muitas vezes, realmente, como você falou aqui, cara, a foto não vai te dar o soft edge ou o hard edge. De novo, vocês não podem esperar que a foto vai dar as coisas para vocês. A foto é o ponto de partida, a foto é o saco de pancada que a gente usa para treinar, mas treino é treino e jogo é jogo. Quando for jogo de verdade, é para valer. E quando for jogo de verdade, vocês não vão ter uma referência para falar para vocês aonde tá o quê. Senão, a vida do artista ia ser 1000 vezes mais fácil. Né? A gente não pode se iludir. O treino é para aprender, mas o desafio aqui é colocar em prática o soft edge e o hard edge e criar a relação. Algumas fotos vão ter já a relação do hard edge e soft edge. Beleza, daí vocês vão lá e faz igual da foto. Se tiver legal, vai ficar legal na sua pintura. Mas o ideal é aprender a usar e ser consciente nesse uso, tá? Lotou de pergunta, mas é isso aí. Como você mesmo falou, cara, não é aula presencial, vocês vão tirar as dúvidas. E eu vou tentar, na medida do possível, ler algumas das perguntas, porque eu acho que isso aqui talvez pode ajudar quem estava com essas dúvidas e não se manifestou ou não elaborou mentalmente a pergunta. Bacana. E daí tem... ainda vou responder da galera aqui, eu nem clico. Do Rafael, que eu também já respondi. Já. Tá. Daí quando eu falar do Rafael, eu já deixo aqui. Porque daí eu só clico nas mensagens de vocês quando eu vou responder mesmo, porque senão eu não sei, eu me perco. Então vamos lá. Agora que eu já li as perguntas. Como eu disse, esse tá muito legal, o problema é desenho. Então, o problema basicamente aqui é a proporção das coisas, né? O queixo dela, o rosto dela parece, na verdade, que é maior, e ela é queixudinha, né? Isso é uma característica da personagem. Isso empresta personalidade a ela também.
É mais queixudinha. E os olhos dela, cara. Eles estão menos inclinados para dentro e mais afastados um pouco, talvez até meio achatadinhos. Só de mexer nesse já melhorou um pouco. Tá? O contraste tá legal, o cian chegou onde tinha que chegar, a cabeça agora olhando aqui parece que já tá um pouco maior também. Tá vendo? Mais larga aqui, ó. Daí é questão do design, né? Acertar mais o design da personagem mesmo. Mas acho que é isso. Sem grandes problemas. Aqui, o que eu senti mais que falta, daí isso é muito comum, é o deslize mais comum que vocês cometem quando vocês vão para as monocromático da cor primária com preto, que é perder a pureza da cor. Porque chega uma hora que vocês simplesmente cobrem tudo da cor misturada com preto e a cor pura ela não aparece. Tá vendo? E ó, não tem o amarelo. E o amarelo, galera, ó. Opa. Poderia estar em alguns cantos aqui. Ele faria, ó, algumas áreas vibrar mais. Aqui não gostei. Aqui talvez aqui. Fala baixinho. Cara, a parte que você ficou incomodado. Ó, no dente, cara. Às vezes podia ter. Não sei. Falei, né? Eu podia ter esse dentão. Ficou parecendo um dente de ouro, né? Lógico, podia ter mais acabamento, mas tá vendo como tem uma vibração de novo, né? Já que estamos falando de vibração, que podia ter sido explorada do amarelo na pintura. Até com o airbrush ele entrar de forma mais sutil, né? Nos meios tons aqui, ó. De novo, era questão de trabalhar isso
com calma. Mas é interessante que vocês lembrem de tentar colocar a cor pura também. Enriquece e vibra mais. E esse, Rafael? Não. Não, Henrico primeiro. Isso. Aí eu fecho com o Rafael. Eu já falo das perguntas dele também. Aqui que era o que eu mais queria mexer. Na verdade. Por quê? Porque eu acho que esses tons escuros... Tá vendo? Eu consigo ver tranquilamente, cara, o branco no topo da luz dessa referência. Tranquilamente. Só que eu acho que o que você sentiu que foi um instinto de sobrevivência, talvez, na hora que você olhou e falou, mano, eu tenho certeza que eu vou morrer se eu colocar o branco ali. Não que você vai morrer, tô brincando, mas sim, aquele instinto de sobrevivência da pintura, sabe? A pintura vai morrer se eu colocar o branco ali. A gente sente, às vezes, que a pintura pode morrer se a gente cometer algum deslize. Então eu entendo, cara, entendo mesmo. Porém, o problema não estava em colocar o branco. Acho que o problema estava também, semelhante do outro, de ter mais cian em algumas áreas para que o caroço... Ó, o Soft Edge e o Hard Edge aqui ficou legal, cara. Ainda tá testando, mas tá testando bem. Tá vendo? Esses caroços, esses gominhos que saltaram, eu acho que você não queria que eles saltassem mais ainda. E realmente, eu entendo o que você falou. Se você tivesse colocado o branquinho nesses gominhos de luz aqui, eles iam ficar uns caroços mais salientes e ia parecer que o cara tava cheio de picada de abelha na cara, ao invés de músculos. Essa escultura, inclusive, gente, depois vocês procurem ela inteira. Esse é só um detalhe do perfil do cara. Eu acho que eu mandei ela inteira em alguma das referências. É um cara daquele Pancrate, dos jogos de Atenas antigos. Era tipo de um box que eles tinham. Não era MMA porque a luta acho que não continuava no chão, mas você podia jogar. Então era meio grappling, meio strike. Você podia agarrar, jogar o cara no chão, mas acho que você não continuava a luta no chão. E porrada pra caralho. Eles usavam umas coisas na mão, uma placa Vocês olhem isso. Tanto é que você vê, olha que o nariz dele é quebrado, ele é todo fudido, o rosto dele tá tudo inchado. E olha a orelha dele de couve-flor, que é a orelha de wrestler e jiu-jiteiro, né? Então é uma representação de um cara um lutador dos Jogos Olímpicos. Não lembro exatamente agora se ele foi alguém famoso que conseguiu algum feito muito difícil nos jogos e daí teve a sua figura imortalizada numa obra. Os gregos curtiam pra caramba os Jogos Olímpicos, cara. Se vocês fizerem alguns estudos a respeito aí, era uma boa você conseguir ganhar nos jogos. Você tinha alguns privilégios depois. Então o que eu estou fazendo aqui, cara? Eu estou amenizando as passagens de tom, principalmente os escuros em alguns pontos, para que eu possa acender a luz. Ó. Tá vendo que eu falei? É sutil. Eu peguei o cian puro e eu comecei a colocar ele nas áreas de sombra, não em tudo, mas nos pontos estratégicos. Agora eu levantei as áreas de sombra para uma chave mais alta. Isso vai permitir que eu possa pegar as áreas de luz e levantar para uma chave mais alta também. Faz sentido? E agora eu vou usar o pincel quadradinho até. Ó. Vem quadradinho. Agora eu vou catar esse aqui. Que é praticamente o branco, vai. Ó. E agora primeiro petito. Petito. De novo, não vou ficar aqui lambendo todos os cachos do cara.
Mas eu vou colocar alguns só para vocês sentirem o drama. Ó. E agora vamos lá, construir o topo. Lembra o topo? Usa a pressão do brush, né? A diferença de pressão para não fazer. Eu não estou fazendo assim, ó. Eu estou fazendo, ó. Eu estou construindo aos poucos, né? Então, ó, primeiro eu venho mais levinho, ele vai sair meio azul, depois eu vou pegando no ponto do highlight aqui também. Então vai uma manha aí que tem que ter de manuseio do material, que também é treino. Se eu gravasse, né, a frase, vai melhorar com a prática, eu não estaria mentindo. Eu podia responder 90% das perguntas com vai melhorar na prática. Mas eu sei que é frustrante ficar ouvindo isso, né? E tem formas de falar. Mas no geral, praticamente tudo que vocês têm de dúvida hoje vai melhorar com a prática, com os exercícios. Só que pode deixar que eu não vou ser cuzão e ficar respondendo isso toda hora. Eu vou sempre tentar dar uma saída menos preguiçosa e automática. Mas no final das contas, vai melhorar quando vocês tiverem feito mais. Não tem jeito também. O que eu posso dizer, gente, era tão difícil pra mim fazer tudo. Tudo era difícil. Fazer luz e sombra em rosto, fazer passagem de tom, fazer gradiente. Tudo já foi difícil pra mim, dessas coisas. E hoje, as minhas dificuldades moram em outro endereço. Eu ainda tenho dificuldades, mas não são mais essas, né? Também, por exemplo, o que eu estava falando da foto agora. Eu tenho que criar um design para a luz. Eu não posso simplesmente copiar o que está ali. Ou colocar só um teco branco aqui. Tem um branco em cima da testa. Plá, branco. Não vai ficar bom. Então tem todo um jogo de valores, de passagens sutis, de formas que se encaixam, texturas. Bom, o cabelinho dele ainda ganhava mais brilho. Mas ó, deu pra ver como era possível acender até chegar no branco? Só que precisava suavizar a chave baixa, trazer ela pro médio, para daí a chave alta poder subir no máximo que dava. Mas tá muito legal, cara. Muito legal. Uma boa produção você teve e resultados interessantes, Henrico. Então o caminho é esse. Se der para fazer ainda ali das primárias que faltam, né, para conseguir fazer
A cor pura e a cor com preto. A cor pura com branco, quer dizer, a cor pura com preto e branco. Mesmo que seja bolinha e cilindro. Não precisa nem me mandar, só para você ter experimentado. Mas vocês podem me mandar tudo que vocês fizerem também. Eu vou dar sempre um jeito de comentar de alguma forma, nem que seja rapidão. Mas tá muito legal, cara. Parabéns. Mesmo. Salva o Henrico aí. Tá salvo. Agora vamos pro Rafael. Rafael, deixa eu pegar esse seu cian aqui, cara, só pra ver uma coisa. Tá cian mesmo. E você praticamente chegou lá. Então é aquilo. Se você chegou no cian onde dava, e não pareceu que estava escuro o suficiente, das duas uma. Praticamente das duas uma. Ou o cian não está presente na sua forma mais escura o suficiente, ele está só em alguns pontos, e daí ele não consegue se impor na pintura, ou está faltando branco, porque daí o branco vai fazer o cian parecer mais escuro por comparação, porque o branco é muito, muito mais claro que todo mundo. Então se você colocar branco perto, até o amarelo parece escuro perto do branco, né? Esse é o superpoder do branco. Então, talvez aqui para começar a conversa falta volume, porque falta também a presença do tom mais escuro ou perto dele, ó. Não precisa ser o tom mais escuro do mundo inteiro, né, o cianzão, mas põe ele lá e depois suprime um pouco e vê se ele já não quebra o seu galho. Eu falei, o cian tem uma tendência de ser o mais gente boa. Eu até estava elaborando melhor as ideias, e eu acho que as cores primárias, principalmente, elas têm... Como as pessoas, elas são complexas, né? As pessoas não são simples. A gente tenta, às vezes, tratar as pessoas como se fosse só certo ou errado, mas a gente sabe, no fundo, que existem nuances nas pessoas. E as cores mais ou menos têm o seu lado melhor e pior. Tipo, o cian, ele é muito gente boa e tudo mais, mas ele pode se tornar uma cor melancólica também. E daí criar um tipo de sentimento que não é necessariamente o que você queria evocar no seu trabalho. Então a gente precisa estar atento para que não haja um resultado indesejado. Então, ó, tá vendo como dava para vir com o cian puro ainda e trazer mais contraste? Não é que assim, o cian puro não dá para fazer contraste. Dá. Só que é difícil porque você tem que saber melhor, né? E daí talvez pro branco, ou para esse próximo do branco aqui, os topos, ó, de novo, ó, o topo, aonde a luz está batendo primeiro e mais forte.
aqui tem um topo na bochecha dela. Daí aqui tem menos, porque aqui é uma chave mais baixa mesmo. Seria mais aqui no topo. Ó. Então tá vendo que eu fiz vibrar mais e no seu tava mais médio, tudo achatado, e eu evoquei as duas extremidades da chave, da sua escala de valor tonal. Eu fiz o mais escuro dos seus tons aparecer em maior quantidade e eu fiz o mais claro também aparecer. Daí, ó, sem precisar escurecer mais ou clarear mais, só administrando melhor a presença e a forma das manchas, ela ganhou mais vibração e ficou mais interessante. E vamos falar desse aqui também, mas daí eu queria dar uma olhada aqui, ó. Não consegui fazer o magenta ainda, tudo bem, os exercícios foram um pouco de cedo preto, saiu um pouco sofrido e não foi relâmpago. Tudo bem, de novo, costumo dizer, demora pra gente ficar rápido, né? É um processo demorado você ficar rápido e além disso, é melhor ficar bom e demorar do que ser rápido e ficar ruim, certo? Então, eu não me importo que vocês demorem agora, contanto que vocês cheguem num resultado mais satisfatório, contanto que o estudo seja mais eficiente, que traga resultados. Porque o objetivo do estudo tem que ter em mente. O objetivo do estudo é fazer a gente melhorar na compreensão, não é ficar lindo. A pintura do estudo não precisa ficar linda necessariamente. Se ficar lindo, melhor ainda, mas primeiramente tem que pensar, a função do estudo é ensinar. Você tem que aprender alguma coisa com ele. Então, esse objetivo, se você conseguiu atingi-lo, o estudo foi bem sucedido. O que mais que você pergunta aqui que eu já vou lendo e já serve pro resto da galera? Não consegui acertar o desenho e anatomia da figura. Desenho e anatomia é prática. É isso que você fala também de eu tenho mais dificuldade de fazer o personagem olhando para a direita do que olhando para a esquerda. É porque prática também. Você desenhou menos o personagem olhando para a direita, então vai ser mais difícil. E até eu falei, né? Quando a gente fala assim, não é que seja o seu caso, tá? Eu vou falar, parece que eu tô tirando sarro aqui, mas não é isso. É só porque eu já pensei assim. A gente fala, putz, sabe o que eu acho difícil? Desenhar o personagem olhando pra direita. Daí, geralmente, quando eu ouço a pessoa falar isso, eu falo, e desenhar o personagem olhando pra cima, pra baixo, pro lado, na diagonal, desenhar o personagem olhando pra cima, sendo visto por trás, sabe? Tudo isso é difícil pra caramba se você pensar. Por quê? Porque a gente nunca desenha o personagem olhando pra cima em 3/4 de perfil. Ou olhando pra baixo, só que vendo o personagem de costas, olhando pra baixo. Então a gente considera que eu desenho ele de frente, eu desenho ele de perfil, eu desenho ele 3/4 de perfil para a esquerda, então o difícil é o da direita. Na verdade, esses 3, 4 ângulos que a gente desenha o tempo todo são os mais fáceis, porque a gente desenha muito. Então vai passar essa dificuldade quando você tiver desenhado. Mas é igual eu ouvia, às vezes, no curso presencial, alunas que chegavam falando que desenhar homem é mais difícil e homens falando que desenhar mulher é mais difícil. E daí eu olhava e falava, gente, e é natural isso às vezes, não é uma regra, mas é natural, é recorrente. Muitas vezes homens desenham mais personagens masculinos e mulheres desenham mais personagens femininos. Não é uma regra, como eu falei, tem o oposto em um monte de ocasiões, mas tem muito. É normal, talvez, que a gente comece desenhando o nosso próprio gênero, certo? Então, eu achava mais difícil desenhar mulher do que homem, e eu ainda acho hoje, porque eu desenhei mais... Na verdade, eu acho desenhar velho
e monstro mais fácil, porque eu sempre gostei de desenhar personagem velhinho, enrugadinho e monstros em geral. Então, pra mim, tudo que é jovem e lindo é mais difícil. Sabe? Tudo que é idealizado e perfeito é mais difícil do que o que é torto, engraçado e enrugado. Certo? Então não quer dizer que desenhar jovem é mais difícil que desenhar velho. Quer dizer que eu adorava desenhar velhinho e monstro. Fiquei uma boa parte da minha juventude desenhando esse tipo de personagem. Os bichos com dentão pontudo, com baba, com todo deformado, assustador, que não assustava ninguém, na verdade. Então pra mim chegou uma hora que eu falei, nossa, mas desenhar mulher é difícil, desenhar gente bonita é difícil. Não. Desenhar o que a gente não sabe desenhar é que é difícil. Desenhar o que a gente desenhou muito pouco é que é difícil. Daí o tema vai do que você praticou mais, certo? Então a solução para isso e eu realço esse tema aqui dessa pergunta do Rafael, porque eu imagino que vocês também têm essas dúvidas. Vocês têm que desenhar mais as coisas que vocês não estão acostumados. A resposta é simples. Tá, ranhura eu vou falar lá depois. Por fim, ainda tô com dificuldade no cedo preto. Aparece mais. Calma aí. Acho que nessa do seco preto aparece mais. Não, calma aí. O que eu tô lendo errado? Por fim, outra coisa que a gente tem dificuldade. E acho que nessa do seco preto aparece mais. A dificuldade aparece mais. É definir melhor as pinceladas nas áreas do foco. Nessa referência, a gente pode simplificar como sendo uma bola no cilindro, quase, já que não tem cabelo nem nada. Mas como poderia fazer a transição do aerógrafo? Não, da área de foco e desfoco no rosto. Tá, deixa eu mexer então agora nessa referência. Entendo. Realmente, eu sei que não é fácil. Você foi pelo caminho certo, cara. Seria começar com essa textura. Só que daí continuar criando, porque o que são esses vincos? Nada mais são do que isso aqui, ó. Médio. Daí a gente tem os mais escuros. Daí a gente pode ter, às vezes, dependendo da área, um ponto mais escuro, como se fosse o fundo do vinco. Quase uma sombra de oclusão. E daí... Calma aí, mais saturadinho aqui. Um ponto de luz, ó. Não parece uns frisinhos? Se eu vier dando mais volume aqui, ó, é o cubo, são os exercícios da primeira aula. Então, assim, é isso. Você tem que fazer esse friso. Só que daí a dificuldade... E você acha que eu não sei que é difícil? A dificuldade... Você começou certo, tá vendo? A lógica foi boa. Pegou o tom escuro primeiro. Então vamos fazer aqui tipo, como se fosse uma chura. Eu coloquei essa referência lá, mas eu não falei pra vocês, olha, cada um vai ter que fazer. Eu deixei pra ver. Eu sempre coloco referências em níveis distintos. Referências mais simples, referências mais complexas. Eu nunca obrigo ninguém a usar uma referência ou outra. Eu deixo para que vocês escolham. Eu fico feliz quando vocês escolhem as mais difíceis. Uma coisa que vocês não levam em conta, mas eu levo, e agora espero que vocês se sintam o quanto que eu penso no curso e me preocupo com vocês, é que essas referências, gente... Vocês viram quantas referências eu mando por exercício novo? Uma porrada. Vocês viram o nível de complexidade delas? Varia. O que eu estou pensando de verdade? Que um curso de 3 meses não é nada.
que o que eu tô passando pra vocês em 3 meses, eu fiquei 15 anos pra entender de verdade. E eu não acredito que vocês vão aprender tudo em 3 meses. Porém, eu acredito que vocês vão aprender muito dos princípios fundamentais da linguagem e daí vocês vão precisar praticar. Então por que eu mando um monte de referência? Para que vocês continuem estudando depois que o curso acabar. E daí vocês podem, uma hora, pegar a referência mais difícil e falar, pô, será que eu já tô apto para fazer aquele rosto frisado? Será que eu já tô apto para fazer aquela pintura do Sargent super complicada que eu fiquei com medo na primeira aula que o Kalil mandou? Entendeu? As aulas que vocês estão assistindo, os links vão sempre funcionar. Eu vou deixar lá no YouTube, só vocês que têm o link que podem assistir. As referências estão na sua mão. Quando acabar o curso, eu aconselho todos os meus alunos. Acabou o curso. No dia seguinte, para não achar que a vida virou uma festa. No dia seguinte, se for possível, assiste a primeira aula de novo e refaz o primeiro exercício e tenta refazer todos os exercícios do curso com as referências que eu passei, só que as outras referências. Tá? Porque é isso que eu espero que a turma 1 já esteja fazendo. Alguns eu sei que estão, muitos provavelmente não estão. Tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que as referências estão aí para vocês continuarem estudando depois. E por que não se desafiar a fazer uma das referências mais difíceis uma hora que vocês sentirem que vocês estão mais ligeiros aí na coisa? Olha que interessante, essa linha escura começa a virar uma linha clara na sombra. Eu acho isso muito legal. Ela é luz quando está na sombra e é sombra quando está na área de luz. Ó, mas já não está começando a aparecer o frisado? E é só a base. Ó, daí aqui na sombra mesmo ele pode praticamente desaparecer, ó. Para dar a sensação de que ficou bem profundo ali. E depois aqui, ó, eu tô regulando tudo na pressão da mão. E aqui também, né? Aqui tá vendo que você fez de uma forma meio displicente, né? Se reparar, ó, eu tô fazendo bem mais seguindo a topografia mesmo do rosto. Então a testa tem uma curva, eu faço a curva da testa. Chega no supercílio, ela muda, né? Ó. Você viu? É esse esquema aqui, ó. Então agora eu fiz a base. Daí o que eu tenho que fazer? Colocar relevo. Então, como eu disse, eu posso fazer primeiro uma sombra dentro da sombra, uma oclusão dentro desse. Então é voltar aqui agora, ó, e pegar em alguns pontos. Ó, já começa a dar uma sensação 3D.
Mas também não é colocar só as linhas em tudo quanto é lugar, né? Vocês repararam? Se só você tacar a linha também sem pensar na topografia, não vai funcionar. Então, só para confirmar, é difícil. Ó, mas é a quininha, tá vendo? Se for no processo, é possível. Ó. Cara, dá um design de personagem legal pra caralho. Ia dar um trampo do inferno, mas já pensou? Um personagem numa história que chega e o rosto dele é todo chanfradinho assim. E aqui também, ó, se você reparar, o friso ele acende de forma diferente. Onde tem mais highlight, ele brilha mais. Daí onde tem sombra, ele não tem essa intensidade. Ó, aqui tem um highlight. Então aqui... Aqui, né? Na testa, aqui no caroço da testa, aqui na... De novo, é que se eu tô fazendo pra mostrar rápido, eu acabo fazendo de forma displicente também, daí perde o efeito. Mas eu acho que deu pra sentir, né? Ficou hard edge, ó, e não criou todas as ranhuras, uma série de ranhuras. Imagina que daí eu ia ficar aqui, ó, vindo mais clarinho, aqui eu ia levantar de novo, até fazer o volume com essas achuras e deixar bem arranhadinho. E não é, de novo, ó, a resposta para esse problema não estava em algo que eu não falei antes. Estava no princípio mais básico da primeira aula, ainda dos primeiros do cubo, do cilindro. Eu volto a dizer, a referência é complexa, mas existe algo ali que vocês, algum fundamento que vocês não conhecem para fazer aquilo? Não existe. Vocês já conhecem os fundamentos da pintura agora. Você precisa aprender a aplicar aqueles passos super simples das primeiras aulas, que a gente viu no cilindro, na esfera e no cubo. Vocês precisam aprender a aplicar aquele conhecimento no todo. Porque sempre vai estar relacionado a alguma daquelas coisas, em como fazer o volume, em como projetar sombra, em como marcar uma saliência, tá? Por mais que pareça que é algo... não existe, na verdade. Isso é uma das coisas interessantes da pintura. Depois que você entende o básico, você vê que não existe uma coisa impossível de fazer na pintura. O que parece impossível é conseguir colocar diversas coisas simples juntas de um jeito que a gente fala, uau, isso aqui é super complicado. Mas na verdade, se você analisar, desmembrar, são coisas simples, só que muitas em camadas misturadas de um jeito que parece muito complexo, tá? Mas se você pegar passo por passo, pincelada por pincelada, é mais simples do que você imaginava. Então é isso, cara. Eu acho que até valeria a pena uma hora tentar fazer de novo essa referência, ou mexer mais um pouco, seguir isso que eu falei. Vai da sua paciência aí, do quanto que você já tá cansado em fazer. E ó, Rafael, o desenho tá legal, cara. O pescoço podia estar um pouquinho maior, né, na composição, mais parrudo talvez, menos curvando para dentro, mais retão assim, mas no geral tá muito legal, cara. Não vi problema no seu desenho não. Se já tá assim, daqui a pouco vai estar muito melhor. Beleza? Vou fechar aqui esse feedback, gente, para eu poder mandar para vocês. E daí a gente vai se falando. Bom, espero que tenha ajudado todo mundo aí. Em breve tem mais, que eu já tenho mais uns estudos aqui. Eu vou responder os e-mails, vou salvar e vou fazer. Um abraço para todos, fiquem bem, até mais, valeu, falou, uau!